Olá, tá começando mais um Bode na Sala Entrevista. Hoje estamos aqui com a Carol Abras e com o André. Como é que vocês estão, André Antunes? Como é que vocês estão? Tudo certo, tudo maravilha, tranquilo. Tudo ótimo, aqui em Porto Alegre para a estreia do nosso filme, alguma coisa assim. Eles são os protagonistas do Alguma Coisa Assim, filme que tem a pré-estreia hoje no Capitólio, estreando essa semana aqui em Porto Alegre. E vamos falar um pouco sobre a temática do filme, sobre os principais assuntos que o filme aborda, né? Então a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é quais foram as maiores dificuldades de interpretar esses personagens em momentos tão diferentes da vida, né? Sendo que foi filmado, cada momento foi filmado em um ano, né? Então eu queria saber para vocês quais foram as maiores dificuldades de fazer esse procedimento, essa realização artística, né? Olha, na realidade, a palavra dificuldade é um pouco complexa, né? É tão prazeroso fazer cinema e ainda mais com a gente, o nosso processo é tão íntimo, porque somos todos amigos há tantos anos e cada retomada era um momento das nossas vidas e que a gente achava pertinente questionar esses temas. Então, acho que não houve dificuldade nesse sentido. Houve, assim, acho que a maior dificuldade era realmente conectar todas as ideias, né, dos quatro e fazer a comunhão dessas ideias. E transformar isso num discurso, enfim, na temática do filme. Acho que talvez tenha sido essa a maior dificuldade. Talvez uma dificuldade que exista também era de se reunir mais uma vez, assim, né? Às vezes as coisas se dispersavam um pouco entre tantos anos das sequências filmadas, então tinha uma dificuldade nesse sentido da gente voltar a se reunir para voltar a contar essa história, mas de fato é um pouco orgânico, né? Porque a gente foi também crescendo. A Carol tinha 18 anos, eu acho, no primeiro curta, no primeiro momento, né? Então a gente foi crescendo nesses 10 anos, né? Muita coisa, 10 anos da nossa idade, dos 18 aos 28, são coisas, né, muito significativas que acontecem. Então acho que teve uma coisa bastante orgânica nesse sentido de que a gente foi crescendo à medida que o filme foi sendo filmado. Então, assim, não teve, acho que, uma dificuldade no sentido, né, de como interpretar os personagens em idades diferentes, porque a gente estava tendo idade diferente, as nossas ideias estavam diferentes. Isso que acabava refletindo, né, no filme, né, nesses 3 momentos, acho. Inclusive, essa era uma das perguntas que eu ia fazer para vocês, de como seria vocês interpretarem personagens com idades diferentes, sendo que tanto no crescimento profissional de vocês estavam em momentos diferentes, né? Com 18, interpretando o pessoal de 18 com uma exigência X. Aí com 28, com uma exigência X, né? Tu já acabou respondendo. Então, em relação aos personagens, a relação deles ela é muito forte e duradoura, né? No filme. Como foi para vocês ter essa relação entre vocês dois? Como foi essa relação entre vocês dois, tendo que se doar tanto para os personagens que se envolvem tanto no filme, né? Quer responder? Não, eu acho que a gente teve uma sorte, num certo sentido, né, de que o nosso encontro, e eu digo o meu, da Carol, e também do Ismir e da Mariana, né, que são os diretores do filme. O nosso encontro ele foi muito potente, o início, né, o primeiro, e esse primeiro encontro. E a gente acaba colhendo ecos desse encontro até hoje. Então, na verdade, não existe uma reflexão, na verdade, né, sobre como aprofundar a relação. Né? A gente pensava os filmes, né? A gente pensava o filme, a gente discutia juntos. O nosso trabalho era poder conversar sobre, era poder se colocar em situação, era poder pensar em situações que os personagens poderiam viver. Isso tudo já criava uma certa, enfim, uma ligação entre a gente. E, enfim, a Carol é uma baita de uma atriz e é muito fácil, num certo sentido, porque ela te puxa, né? Se você tá mais ou menos, ela vai lá e te puxa. Então, acho que isso tudo é muito gostoso. É o prazer de fazer um filme, mas ainda com uma sensação assim, meio infantil, no sentido de que vamos brincar de fazer filme, sabe? Porque a gente é colegas, os diretores que escreveram os filmes também, né, os diretores também são roteiristas, eles escreveram junto com a gente, perguntando o que a gente achava o tempo inteiro.
Então acho que isso tudo acaba de alguma maneira se refletindo também na hora que a gente vê, né? Não é uma ideia da cabeça deles que a gente tem que fazer, executar, né, por imposição, não. A coisa foi rolando na base da conversa, na base do jogo, na base da amizade, e acho que de alguma maneira isso acaba imprimindo, né? Enfim, acho que isso acontece, né? Pelo menos com as pessoas que a gente viu, que já viram o filme, acho que de alguma maneira isso acaba sendo transmitido, né? Acho que é isso. Eu acho que essa coisa da nossa relação, ela transparece na tela, né? Quando você fala de aprofundar, eu acho que a coisa ela já é bem profunda por si só, né? A nossa relação como amigos e a nossa convivência era muito profunda. Eu acho que o que veio à tona aí é esse processo criativo que foi muito fluido e muito colaborativo, onde todas as ideias eram bem-vindas. E onde não existia um roteiro, isso, né, diferentemente de outros projetos, não vinha um roteiro pronto, uma ideia pronta e que a gente tinha que pensar a partir dessa base. Vinham ideias frescas de, e se a gente falasse sobre isso? E se esses personagens fossem para cá? E se eles gostassem disso? E se eles morassem em tal lugar, em Berlim? Olha que sorte, né, essa ideia. A gente filmou em Berlim, maravilha. Então é isso, tem esse frescor, né? Tem essa leveza do processo e a profundidade ela é natural, acho que da nossa relação mesmo. Sobre filmagem no exterior, né? No filme Gabriel Montanha, que particularmente eu gostei muito, tu filmou no exterior também e vocês filmaram em Berlim agora. Quais foram os maiores desafios, até dificuldades e coisas prazerosas de gravar em Berlim? Que difícil, né? Porque a gente estava filmando no quintal de casa, né? Nos primeiros, né? Que era São Paulo, ali do lado das nossas casas de São Paulo. E, de repente, a gente foi catapultado para uma outra realidade, né? A gente trabalhando com pessoas do mundo inteiro, com gente da Rússia, da Colômbia, Alemanha, Estados Unidos, enfim. Rolou esse intercâmbio cultural que foi magnífico e que colabora muito com o processo. E acho que também colaborou, tá? Não foi dificuldade. O que colaborou também é esse estranhamento, né? De não pertencer a esse lugar. E os personagens, eles estão nesse momento, né? De um não pertencimento, de uma busca. E isso refletia diretamente. Então, foi muito positivo, eu acho. Eu acho que se tem alguma dificuldade, com certeza é muito mais no nível da produção, da técnica, porque isso realmente, que não é muito uma coisa que eu participei, evidentemente, a gente trabalha como ator, mas, né, o trabalho da produção, assim, acho que foi marcadamente pesado nesse sentido, mas foi também muito interessante porque, de novo, né, tem alguma coisa interessante nesse filme que a gente colheu muito bons encontros. E a gente também teve, né, bons encontros lá com pessoas muito generosas que puderam fazer com que a gente se sentisse em casa mesmo estando longe, né? E também serviu, digamos assim, né, para depois de um certo tempo que a gente também, né, não se via, porque nós somos amigos, mas a gente não tem uma frequência de se ver sempre, da gente se reconectar de novo, da gente se reaproximar, a gente se obrigava com que a gente ficasse junto, né, nas moradias próximas e etc. Então acho que isso colaborou também para a gente voltar a ter uma conexão entre a gente, né, entre nós, eu e a Carol, entre os diretores, entre a equipe do filme que a gente estava conhecendo, né. Como todo mundo estava um pouco longe de casa, a gente acabava se unindo mais, o que tinha um ganho também interessante nesse sentido. Mas dificuldade é muito mais no nível da produção, eu acho, né, do que realmente da nossa área. Tem um dado interessante que os personagens eles não se veem há algum tempo, né, nesse momento de Berlim. E isso, de fato, aconteceu comigo e com o André. Então, a gente estava meio se reconquistando, se reentendendo. E isso foi tão legal, porque isso está bem claro, né? No filme também, entre nós. Enfim, esse filme é muito legal porque tem esse paralelo com a nossa vida real. E talvez esse, na minha concepção, um dos personagens mais próximos de mim mesma. O que é interessante em algum lugar experimentar esse tipo de conexão com o personagem. Você tá sentindo? Parece que o tempo parou. É tipo uma fenda no tempo. Sensacional. Quero agradecer muito vocês pelo tempo. Obrigado de verdade. Sensacionais as respostas de vocês. Aqui termina mais um Bode Entrevista. Nos sigam nas redes sociais. Inscrevam no nosso canal. Assistam. Ou alguma coisa assim, que vai estrear dia 26 de maio agora nos cinemas. De julho. Homer, Aqui para me avisar que eu tô errado.
A divulgação errada. 26 de junho nos cinemas, um ótimo filme, assistam, já tem crítica no Bode na Sala, no nosso site, então leiam também e assistam. Até mais!